E hoje a gente vai ter uma convidada especialíssima aqui, a Adriana Santana, de anos atrás. Se larga-te sem vergonha. Esse é um quadro legal, né? E a gente vai falar sobre o que então? Como é o nome dessa Sobre- ferramenta maravilhosa? É um exercício muito simples, muito prático, mas de grande poder de transformação. Toda vez que eu coloco no Instagram, o pessoal pergunta: o que é isso? Me explica como é que faz. Fique atento a cada detalhe aqui. Então hoje nós vamos falar sobre o Sejam muito bem-vindos a mais um Sócio de Vida. Você tem que fazer a abertura. Você falou sócio. Valendo? Valendo, sócios. Sejam muito bem-vindos ao Sócios de Vida, da nossa casa para sua casa. E hoje a gente vai ter uma convidada especialíssima aqui, que é a Adriana Santana, de anos atrás. A gente vai falar sobre umas coisas muito interessantes aqui. Se larga-te sem vergonha. Esse é um quadro legal, né? Eu vou te entregar Esse é um quadro feio, bom, né? tá? Você Vamos presta ver atenção. então. Porque qual que é o grande problema? Antes de qualquer coisa aqui, se você não é inscrito, se inscreva no canal, ative o sininho, deixa o comentário, compartilha, que isso ajuda o canal a Eu fico crescer. lendo os comentários de vocês, tá? Antes de qualquer coisa, qual que é o maior problema dos casais, na sua opinião? Porque eles não conversam. Eles não conversam. E quando conversam, um não sabe sobre o outro. Um não sabe sobre o que está incomodando o outro. E isso vai gerando brigas. Então, hoje aqui, isso aqui não é um canal de relacionamento, ele é um canal de estilo de vida E crescimento. e crescimento. E que a gente acredita que parte da nossa casa. Lembra sempre, um lar forte criam pessoas fortes, criam grandes profissionais. Não é nunca o contrário, nunca um profissional forte cria um lar forte. Isso não existe. Então tudo começa no casal, na comunicação e na diminuição dos problemas. E é isso que a gente vai falar hoje. Pode falar um pouquinho que eu falei pra caramba, você não me interrompeu nenhuma vez, você vem me interrompendo muito, inclusive, tá? O pessoal nos comentários tem falado isso. Eu li que no outro vídeo alguém escreveu: nossa, Adri, hoje você interrompeu o Rodrigo. Então eu vou tomar todo o cuidado do mundo pra eu não interromper, por isso que eu tô quietinha. Não, mas eu quero te ouvir, vai. O que a gente vai falar hoje, o tema do nosso podcast, o que a gente vai ensinar é algo que a gente vem ensinando há pelo menos uns 6 anos, que a gente aprendeu, a gente não sabia disso. Uma ferramenta muito importante. É um né? exercício muito simples, muito prático, mas de grande poder de transformação. É algo que vai trazer uma mudança na sua casa completa, desde que você seja disciplinado, desde que vocês queiram melhorar. Porque ferramenta para crescimento, ferramenta para melhora, existem diversas e milhares no mundo. A diferença é quem coloca em prática, a diferença é quem quer dar o melhor. E sabe uma coisa que eu escuto muito, quem conhece o que a gente vai falar aqui? Fala assim, nossa, é tão simples e eu não fazia. E quando eu comecei a fazer, quando eu passei a fazer com meu marido, com minha esposa, tudo começou a melhorar. Nossa comunicação, nosso convívio dentro de casa. O óbvio bem feito faz toda a diferença na sua vida, pode ter certeza disso. Então, fique atento a cada detalhe aqui. Até porque, quando a gente vai conversar com um empresário de sucesso, uma mulher bem-sucedida, o que todas elas falam? Eu fiz todos os dias algo melhor. Não tem ninguém que fala assim, olha, eu encontrei o pote de ouro e eu entrei naquele lugar e eu comecei a cavar. Não, é sempre o óbvio bem feito, é sempre o exercício bem feito. O que foi que você tá rindo? Não, é isso, é o pulo do... Eu pensei que você tava rindo. Não, Mas nunca ninguém fala assim, não, cara, o meu pulo do gato foi... Olha, o atalho que eu peguei foi o seguinte, Rodrigo, vem cá. Não existe isso. Aí na hora que a pessoa te fala o segredo do sucesso, você fala, é isso? Sabe qual é o segredo do sucesso? O óbvio bem feito, a todo tempo. Exato. Esse é o segredo do sucesso. E o segredo do fracasso é a maldição do conhecimento. É quando eu sei algo que eu sei que existe, mas eu não faço, porque já está tão óbvio que tipo, será que isso vai fazer diferença? Então, a nossa rotina, a rotina de pessoas que estão buscando algo melhor, você vai ver que são repetidas, são coisas que padrão, pessoas fazem assim, cara, eu preciso melhorar. Então, por exemplo, o casamento não está legal ou o casamento precisa melhorar, nós sabemos que 99,9% da raiz do problema é a comunicação errada. É o casal que não conversa, é o casal que não sabe o que o outro está sentindo, não sabe o que o outro está pensando, e aí vai ficando naquele ciclo de celular, trabalho, chega em casa, cada um vai para o seu canto, cada um mexe no celular, vai dormir, aí no outro dia acorda irritado porque não se sentiu amado, aí porque o outro não teve uma situação atendida, porque o outro ficou bravo, porque o outro tratou a mãe mal, porque depois está gostando mais do pai e da mãe do que de mim. Se resume a uma comunicação bola de neve, né? errada. Uma bola de neve gigantesca. E esse exercício é justamente para resolver este problema. E resolvendo este problema, você tem 99,9% dos seus problemas no relacionamento resolvidos. Porém, fazer esse exercício uma vez não vai resolver. Fazer esse exercício 5 vezes não vai resolver.
20 vezes não vai resolver. Rodrigo, mas 20 vezes é bastante. É bastante, mas não é o suficiente. Lembra? Você tem que fazer sempre. Então, é uma coisa que a gente sempre faz. Você discorda? Então, faz o seguinte, porque isso que você está fazendo aqui é... Mansplaining. Foi isso que você fez aí, tá vendo? Aí o pessoal detona você aqui nos comentários, você não sabe por quê. Se vocês me detonarem, eu não apareço aqui semana que vem, tô avisando. Eu sou vingativa. Olha Jesus só. não tratou ainda esse problema. Mas por quê? Diz pra mim por que você discorda que você fazer... Vai lá, você pegar... Agora você tá interrupting. Eu falei o quê? Eu falei o quê? Se você fazer... Ontem eu falei isso pra ele, eu falei assim, você e seu pai não sabem usar a palavra fizer. É porque eu ia falar... Se você fazer... Putz, não. Um erro de português aqui. Mas não, por quê? Pior Olha sou só, eu no ia meu falar, legendas. fazer 20 vezes. Entendeu? Aí eu falei, como? Se você fazer 20 vezes. Que se tá, mas então, lasque. é porque você disse que uma vez só não vai resolver. Eu tô falando, o que eu discordo é o seguinte, uma vez eles já vão ver a transformação que vai acontecer. Mas, calma aí, ter transformação é uma coisa. Mas a gente tá falando sobre Resolver, não, é porque a gente tá falando do quê? Seja constante, faça Sim. tudo sempre, da maneira correta que você vai sair do lugar que você tá. Mas As eles já vão pessoas ver vão uma lá, transformação imediata. eu conheço várias pessoas que você também conhece, a pessoa, ela pega um livro, ela lê a capa do livro, ela fecha o livro, não lê mais, e vai pro Instagram falar sobre aquele livro. ChatGPT, o que eu posso falar sobre tal livro? E vai lá e faz um post como se ele fosse um cara super entendido sobre aquele livro, mas não leu nem, ele viu a capa. A pessoa engana a si mesma, O que é isso? O que é isso? A pessoa pega algo, é tão superficial que ela pega aquilo uma única vez, replica como se ele tivesse todo o conhecimento do mundo e não faz mais, e nem aplica na vida dele. Então, por isso que eu estou dizendo, fazer uma vez não resolve, fazer 2, 20 também não. Isso tem que ser dinâmica de repetição, de rotina na sua vida junto com a sua esposa, com o seu marido. É verdade. E a gente vai falar sobre o que então? Como é o nome dessa Sobre ferramenta maravilhosa? Deixa eu fazer Nome um diferente, cabelo né? bonito aqui para poder, Toda se tiver vez- um corte, ficar bonito. Toda vez que eu coloco no Instagram, o pessoal pergunta, o que é isso? Me explica como é que faz. E é tão simples que eu acho que eles não entendem que é tão simples. Exato. Então hoje nós vamos falar sobre o Desembolsa. desembolsa. Isso dá um corte quê? bom, porque a galera fica curiosa, né? Dá um corte bom, a galera fica curiosa, porque eles são muito curiosos, né? Impressionante. Ainda mais se a gente falar que no final do vídeo tem uma surpresa pra eles aqui. Nossa, aí a galera Aí fica. o pau quebra. Mas me conta um pouquinho mais, vai. Eu quero ouvir Adriana Santana hoje. Desembolsa por Adriana Santana. Manda. O desembolso é um exercício muito prático para você poder fazer em casal, onde vocês dois irão escolher um dia da semana específico e um horário da semana específico. Não pode ter alteração, por isso que vocês dois precisam estar em comum acordo assistindo esse vídeo, para que vocês escolham, por exemplo, toda quinta-feira, 8 horas da noite. E o que vai acontecer nessa quinta-feira, 8 horas da noite? Cada um vai estar com uma folha de papel, pode ser um caderno, uma folha A4, o que vocês quiserem, uma carta de correio, onde cada um vai escrever ali as coisas que, por exemplo, vou pegar na prática, as coisas que Rodrigo fez nessa semana e que eu não gostei, que eu odiei. Então eu vou lá e vou escrever. É odiou, não é? Não gostou, Odiei, é odiou. tipo, me irritou, não gostei, fiquei com raiva. Então eu vou ter aquela folha de papel com tudo escrito que ele fez que eu odiei. Aí eu vou ter numa outra linha separada. Você pode escrever ilimitadamente quantas coisas você quiser. Não tem quantidade, você tem que escrever tudo ali no papel. Aí numa outra linha você vai escrever as coisas que você perdoa que ele fez. Então, eu perdoo porque tal dia você não abriu a porta do carro para mim. Eu perdoo porque tal dia você me deixou sobrecarregado com as crianças. Aí você escreve tudo que você perdoa. E depois, na outra parte, você vai escrever tudo que você ama que o seu marido faz. Então, por exemplo, eu amo que você acorda cedo e leva as crianças para a escola. Com isso, eu não preciso acordar cedo para isso. Eu amo quando você prepara o café da manhã para mim. Eu amo quando você abre a porta do carro para mim. Então, o desembolsa, ele é feito em 3 etapas. Só que essas 3 etapas são feitas ao mesmo tempo. Então, não é que você vai escrever num dia uma folha, no outro dia uma outra folha, no outro... Não, é tudo junto. Por isso que tem que ter um dia da semana específico. Por exemplo, toda quinta-feira, 8 horas da noite. Posso te falar uma coisa? Nesse Pode. momento deve ter um monte de gente assistindo esse vídeo, ouvindo isso aqui, falando assim, mas eu já faço isso, eu já falo pra ele, Duvido. isso me incomoda. Calma,
Respira, vamos... Sem interromper o amiguinho. Eu só falei do vivo. Ó, eu faço isso, eu já falo pra ele que eu não gosto que ele faça isso, que eu não gosto que ele faça aquilo. E eu já falei pra ele 1000 vezes. E ele não me escuta, Adriana. Ele não me escuta. O que eu faço? Tudo isso que você tá falando eu já fiz. E aí que tá o erro. A inteligência emocional das pessoas está cada vez diminuindo. Então, ela não entende que não é simplesmente falar sobre aquilo. Olha, tá me incomodando isso, você tem que fazer assim, assado. Não. Existe esse processo, vamos chamar assim, essas etapas. Primeiro você diz o que te incomoda, o que te odeia. Cara, talvez eu fiz algo que você odiou essa semana que eu não tenho a menor ideia. Talvez você falou algo na frente de uma pessoa sem querer que, caramba, eu fiquei muito chateado com você e você não faz nem ideia. Então, deixar claro, trazer a clareza de tudo que foi feito, depois o perdão, né? O perdão sobre aquilo que foi feito e depois o que você ama, porque ali você está enfatizando claramente para o seu marido, para sua esposa, olha, cara, isso aqui me incomoda demais, mas eu te perdoo, isso é um trabalho para você. Então você está trazendo a consciência para ele, perdoando, que perdão é um exercício para você mesmo, nunca é para o outro, é sempre para você. Então você está perdoando aquilo, você está transmitindo aquilo para você mesmo, que olha, cara, tá tudo certo, e eu amo você, ou seja, você está ainda empoderando o seu marido ou sua esposa a fazer cada vez mais aquilo que você ama. Não tem como uma esposa ou um marido que se importa com seu marido, com sua esposa, não intensificar, não pôr mais energia naquilo que a esposa está falando. Por exemplo, eu amo que você leve as crianças para a escola. Caramba, que legal, isso faz minha esposa feliz. Eu amo que você prepara um café da tarde pra gente e a gente fica conversando ali sobre política, sei lá. Nossa, isso é uma coisa que vai estar na minha lista de prioridade. Os casais não dão prioridade um pro outro mais. A prioridade é sempre os de fora. E isso é um tema até pra gente falar num vídeo mais completo ainda, mas você já percebeu como as pessoas valorizam muito mais o de fora? Tá numa mesa, tem alguém de fora falando, aí seu filho interrompe, você fala, não, filho, peraí que o fulano tá falando. Aí você dá atenção pro de fora, sendo que o seu filho ia falar, ia participar da conversa. Já percebeu isso? Vem alguém na sua casa e derruba café na mesa, na toalha branca, no café da tarde. Você fala, imagina, mas isso aqui eu lavo. Seu filho derruba um pouquinho de leite no café da manhã, você faz o quê? Eu não faço nada, tá tudo bem, mas a galera... Você me perguntou, te respondi. Ale, ele não me perguntou? Normalmente você briga mais com o seu filho. Eu nem a pau. Eu não tô falando você. Que eu odeio quem faz isso. Gente, nasceu em Portugal essa criança. É literal. Calma. Ó. Você tá falando de mim. Calma. Vou ficar quieta esse podcast inteiro. Não é pra você ficar quieta. Você vai ver. Eu só tô dizendo que eu perdi completamente a linha do que eu tava dizendo agora. Não, o que você tava dizendo é que normalmente as pessoas vão lá e brigam com o filho. Por que você derrubou? Tal. E aí os de fora, tá tudo bem. Normalmente é isso. Eu sei. Foi isso mesmo que eu quis dizer. Comumente, tá certo isso? Existe isso? Não, tá lendo muito pra inventar a palavra. Vamos aí, normalmente. Não, é porque normal é diferente de comum, Vocês né? têm que ver nossos Mas é filhos muito falando. comum. Não, o Rodrigo outro dia chegou pra mim, papai, literalmente eu fiz tal coisa. Eu falei, filho. Muito provavelmente. Papai, muito provavelmente tal coisa, tal coisa. Tecnicamente, ele meteu outro dia, eu falei, Rodrigo, fica quieto, Rodrigo, fica quieto. Lindo. Mas... Não, eu quero voltar para ver de onde eu tirei isso. Os pais, eles vão lá, brigam com os filhos por derrubar um leite, mas uma visita eles tratam super bem, ao invés de tratar melhor os de fora do que os de dentro. Com o marido e com a esposa. Sim, com certeza. Às vezes você valoriza muito mais o crescimento empresarial de uma pessoa de fora do que da pessoa que está dentro da sua casa. Cara, que autoestima que você cria dentro da sua casa, para o seu marido, para sua esposa. Então, ao lembrá-lo que, olha, cara, eu amo que você faça isso. Minha esposa, eu amo que você faça isso. Nossa, como eu me sinto amado por você quando você faz isso, isso e isso. Aí você vai falar assim, tá, entendi. Como é que a gente aplica agora o desembolsa? Eu escolho um dia da semana e faço. E se eu esquecer? Ah, eu viajei. Ah, eu tive um jantar. Ah, essa semana a gente esqueceu. Faz um mês que a gente não faz, Adriana. Aí tem que se ferrar mesmo. Acabou o vídeo. Porque assim... A disciplina consiste justamente no que você sabe que precisa ser feito e que você deve fazer. Eu não tenho como ter responsabilidade sobre aquilo que as pessoas não fazem. E Valdeia fala muito sobre isso, né? A nossa terapeuta, o Rodrigo, tem o tempo dele, eu tenho o meu.
que fala assim, Adriana, não é todo mundo que paga o preço para ser a Adriana. Não é todo mundo que vai pagar o preço de ter, ela fala muito sobre esse exemplo, de ter escovado o dente a vida toda num tanque porque não tinha uma pia no banheiro. E hoje lutar para ter uma vida melhor, para se conformar com os resultados que a vida deu e fazer daquilo diferente. Então, a sua indisciplina vai ferrar você, com todo o respeito do mundo. Eu tô nem aí se você não fizer o desembolsa. O que a gente está fazendo é te equipar, é te ensinar com aquilo que a gente fez. Então, nós não vacilamos no desembolsa. Hoje em dia, a gente não tem mais a necessidade porque a gente aprendeu a se comunicar. Agora, para os casais que precisam se comunicar, principalmente quando você falou assim, cara, olha como empodera o marido, como empodera a esposa você falar sobre aquilo que você ama. Tem muita gente, eu me incluo nisso, que no passado eu não sabia ver as qualidades. Então, chegar para Rodrigo e falar que eu amo tal coisa, era como se eu estivesse ferindo a mim mesma, porque eu cresci aprendendo o que é só ver defeito. Então, o Rodrigo podia fazer tudo lindo. Eu só via o copo que estava quebrado no trinquinho ali. Eu não via que, cara, mas ele trouxe um copo aqui para mim com uma água, com um shake que eu adoro tomar. Não, mas você precisava pegar no copo que está trincado? Você não podia ter pego no outro copo. Era assim. Foco no negativo sempre. Era né? assim. Só que eu não percebia que eu era assim. O problema todo do ser humano é a falta de clareza que ele tem de si mesmo. Porque apontar os defeitos dos outros, das pessoas, é muito fácil. Agora, peraí, deixa eu olhar para mim. O que eu estou fazendo? Agora eu vou te dizer. Deus perdoa o tempo da ignorância, né? Agora, a partir do momento que você sabe, a partir do momento que você vive uma era, que você pode entrar num vídeo aqui e acessar qualquer coisa, descobrir qualquer coisa, trazer para sua vida, aplicar e ver se funciona, ver se é legal ou não, aí não é mais tempo de ignorância, né? Aí é falta de disciplina e falta de comprometimento com a sua própria vida, com o seu próprio casamento. E toda vez que você, deixei uma semana sem fazer, 2 semanas, 3 semanas sem fazer, cara, você volta para estaca zero, você entende? É do zero. É igual academia, você vai um dia na academia, você não vai um dia na academia e fica um mês sem. Você, hoje eu cortei o açúcar, mas comeu açúcar depois 7 dias seguidos. Que adianta? Isso muda o quê? Entende? Então, mantenha a disciplina, trabalhe isso. Cara, nada vai enriquecer mais você, seu marido, toda a sua família do que vocês focarem em ter um casamento saudável. Eu não sou perfeito, minha esposa não é perfeita, ela muito menos que eu, inclusive, mas eu tô quase lá, atingindo esse momento que a gente chama o ápice da perfeição masculina, mas tem um caminho bom pela frente ainda. O Ale tá aqui atrás de mim aprendendo muito, ele tá ali só anotando, tá com um caderno, anotando tudo. Mas qual que é o grande lance? Não somos perfeitos, longe da perfeição, só que a gente passou por muita coisa na nossa vida, a gente levou muita porrada muito cedo. Imagina, eu com 22 anos e a Adriana com 19, cara, aparecendo em sites, vendo televisão, tudo, pessoas falando mal, pessoas criticando. Cara, imagina isso. Hoje, bota isso nos dias de hoje, já é difícil. Naquela época só tinha televisão, só tinha os portais, jornais e tudo mais. Não tinha nem como se defender. Então, no nosso casamento, no nosso relacionamento, depois, cara, só pancada, muito. Isso caleja muito. Então, a gente aprendeu muito com isso. Porque se você leva pancada e não aprende com a pancada que você levou, não aprende a ficar calejado, desculpa, mais uma vez, negligência com a sua própria vida, com o seu próprio crescimento. Então a gente está aqui para te ajudar a crescer, espero que você tenha gostado desse vídeo. Esse foi o vídeo de hoje sobre o desembolsa. Mas tem o detalhe, porque elas devem estar curiosas assim. A gente combinou, então vocês vão escolher um dia da semana. Tá, sim. Mas eu quero começar a fazer agora, como que eu faço? Então hoje você está assistindo esse vídeo, uma segunda-feira, uma terça, você quer começar a fazer na quarta. Senta vocês dois, vai virar uma brincadeira gostosa. Senta vocês dois e fala assim, agora então é o seu momento de começar aí o seu papel e agora é o meu momento. Então, lembrando... Vai mais leve no começo, eu acho. Minha visão para vocês, vai mais leve. Pega leve com seu marido, pega leve com a sua esposa. Não precisa ser na porrada, porque vai chegar uma hora que dá uma... Teve um detalhe que você esqueceu de falar. Um não pode interromper o outro. Você ia falar? Agora você tá interrupting, que é quando você tenta interromper uma mulher. Perdão, pai. Aí, o que acontece? Você vai pegar, vocês querem fazer já logo. Acabou de assistir o vídeo, vocês querem fazer logo. Então, senta cada um num cantinho, pega uma folha de papel, lembra lá. Vai lembrando aí do que aconteceu na semana. Eu odiei que você fez isso, eu odiei que você fez aquilo. Aí, depois, você vai pegar e vai colocar, eu te perdoo por tal coisa, e eu amo quando você faz tal coisa. Cada um vai fazer o seu. Aí, como que é na prática? Amor, estamos prontos? Vamos começar? Então, vamos começar. Um de frente para o outro. Um de frente para o outro.
E aí você vai pegar a sua folhinha de papel. E aí a gente fala assim, quem começa? Eu. Então Não, você começa, desculpa. Tá, quem começa? Vocês vão escolher quem começa, tá? Então tá. Então a partir Dica, de agora... quem vai depois é melhor, entendeu? Porque você já tá calejado aqui, ó. Você acrescenta até umas coisas que você não lembrava, vai, fala. Então, quem começa, eu vou começar a falar. O Rodrigo, que não tá na vez dele, tem que ficar de boca fechada. Ele não vai poder me interromper. Ele vai apenas ouvir, ainda que eu fale a coisa mais absurda e que ele tenha uma justificativa, ele não pode responder. O pulo do gato do desembolso é isso. Não pode interromper. E depois que vocês terminarem o desembolsa, vocês não podem voltar a falar sobre o que foi falado no desembolsa. Entendeu? Que vai ter de gente brava. Mas aquilo era mentira. Você não vai poder falar. E se tiver algo desse desembolso aqui, que você ficou inconformado, aquilo te corroeu, você vai pegar a sua folhinha de papel para a próxima quinta-feira, 8 horas da noite, você falar. Então, o desembolsa vai ser um exercício que ele vai transformar o seu relacionamento, porque aquelas briguinhas, aquelas discussões, aquelas picuinhas não vão poder existir, porque tudo vai ser anotado para o dia e hora marcado que vocês têm de fazer o desembolsa. Então, por exemplo, vou fazer na prática aqui 2 exemplos de cada, tá? Então, eu começo meu desembolsa. Você, só pra gente dar aquela então, brincada. Tá. Eu odeio... deixa eu pensar aqui. Ah, tá, eu tenho um. Eu odeio que você faz cocô. Você tem que olhar no meu olho, esse é um outro detalhe. Eles não podem ficar cara de deboche. Se ficar, você pode dar um peteleco. Olho no olho. Eu odeio que você faz cocô no lavabo do primeiro andar. Eu não faço no lavabo, você não pode justificar. Eu não posso, eu errei aqui. De boca errei fechada. Foi moleque, calma. Vai. Você não tá sabendo, não? Eu tenho que te ensinar o desembolsa? Desculpa. Ah, entendi. Não pode. Você tá indo. Garoteei, calma, vai. Boa. Tá, odeio que você faça cocô no lavabo daqui de baixo. Deixa eu pensar outra coisa. Você entende? O desembolsa, ele é tão legal que, tipo assim, não vai tendo mais coisas que vão te irritando, porque você tá há muitos anos fazendo. Deixa eu pensar outra coisa. Não, mas pode falar uma mentira, por exemplo. Tá, não vou mentir. Não tem. Tá, já falei um odeio. Tá, eu te perdoo por entupir 355 vezes o lavabo, o banheiro do lavabo. E eu amo quando você me acorda de manhã e me dá beijinho. Eu amo as vezes raras que isso quis dar uma alfinetada. Não podia ter feito isso não, isso é jogo sujo. Eu amo as vezes raras que você dorme até mais tarde comigo, principalmente no final de semana. Eu amo quando você gosta de passar o final de semana em casa sem ficar saindo de casa. Eu amo quando você fica pegando sol comigo. Eu amo quando você faz massagem na minha cabeça. Eu amo quando você seca o meu cabelo. Eu amo quando a gente fica juntinhos. Eu amo ficar assistindo filme com você. Eu amo tudo que você faz. Você é o amor da minha vida, a razão do meu viver. E eu não gosto nunca de ficar longe de você. Isso faz parte aqui. Também te amo. Acabei com a sua maquiagem, desculpa. Tá bom. Fiz um contorno todo lindo. Foi mal. Você tá boca torta. Tá, aquelas mulheres que fazem harmonização. Tá coisa... Não, tô brincando. E aí... Posso te falar? Você quer saber o nível de maturidade do seu relacionamento? Tá? E sem falsa modéstia. É quando tem muito mais eu te amo, eu amo que você faça isso, do que, cara, eu odiei que você fez isso, aquilo, ou te perdoo. Esse é o parâmetro, essa é a métrica que você tem que olhar. Tem muito mais eu amo, cara, tô no caminho certo, é isso. Você vai tirando tudo aquele entulho de problema, de coisa que tá te irritando e que isso vai virando, às vezes sem você perceber, vai virando uma irritação constante que você não quer nem ficar perto da pessoa. Você prefere ficar no telefone aqui, ó, senta lá do outro lado da sala e fica assim, ó. Só que nem sempre foi assim. Então, eu odeio, a lista antes era muito maior do que eu amo. Normal. Só que conforme a gente foi fazendo, a gente foi entendendo, a gente foi conhecendo. Isso. Eu sempre que a gente conta os exemplos do desembolsa, eu sempre falo que foi num desembolsa, por exemplo, que eu descobri que Rodrigo odiava quando eu estava menstruada, que eu deixava, tipo, o lixo de menstruação na lixeira aparecendo. Ele não gostava. E foi no desembolsa que ele falou isso. Eu não sabia. E se a gente não tivesse a oportunidade, talvez, de ter tido desembolsa, talvez isso ia passar desapercebido para ele, ele não ia falar comigo, eu nunca iria saber e desde então eu nunca mais fiz isso. Então, o desembolsa, você vai entendendo e conhecendo muito profundamente o que agrada, o que não agrada o outro, para si vocês seguirem.
É Então, maravilhoso. eu acho que a gente conseguiu explicar super bem e é só vocês terem E disciplina. se você fizer, volta aqui no vídeo. Se você fizer, não, você vai, tá? Espero. Você vai. Volta aqui no vídeo e coloca como foi. Fala o que seu marido achou, fala o que sua esposa achou, se deu treta, se ficaram bravos depois. Não tem como. Coloca aqui, não, às vezes fica bravo. Mas o eu te amo Porque supera o eu te amo tanto supera. o Então, eu amo, né? Isso, Só que, às vezes, a pessoa tá falando algo que, cara, quantas vezes a Adriana falando, pô, eu odiei que você fez isso, aí eu tinha a resposta perfeita, mas não pode falar, fica quieto, não é hora de falar. Então vai ser muito bom pro seu casamento isso, pode ter certeza. Ó, confia. Beijo.